Você utiliza relógio para monitorizar o seu sono? Não estou falando desse daqui não, estou falando de um desse aqui, ó. E hoje eu estou aqui com o Dr. Jorge Pinheiro, que é um amigão meu de longa data aí, médico do sono, para falar um pouquinho para vocês sobre essas novas tecnologias na monitorização do sono. Então, se você quiser saber tudo sobre os wearables, NERBs e muito mais, fica até o final desse vídeo que a gente vai contar aqui para vocês. Meu nome é Guilherme Brassanini, sou médico otorrinolaringologista com ênfase de atuação em sono, e aqui no canal você vai encontrar vídeos sobre sono, saúde geral, otorrinolaringologia, tudo o que você precisa saber para realmente viver e dormir melhor. Se você já não me segue, aperta aqui no botãozinho, comece a seguir. Se tiver alguém que usa esses relógios para monitorização do sono, já encaminha e compartilha esse vídeo com mais pessoas, eu tenho certeza que vai ajudar muito o nosso canal. E curta esse vídeo. Então vamos lá. A gente utiliza então, muitas pessoas, esses relógios para monitorização do sono. A gente sabe que hoje em dia cada vez mais tem surgido tecnologias a respeito da monitorização do sono. E a gente vê que existe uma indústria gigantesca atrás disso. Então a gente sabe que vai evoluir muito isso ainda, Então ano após ano a gente vai ver coisa nova aparecendo. E Jorge, queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o que existe, o que são wearables, o que são NERBs, como que tá essa questão dessas tecnologias para monitorização do sono. Gui, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar conversando com você sobre esse assunto. Eu acho que o pontapé inicial é a gente entender como essa revolução tecnológica aconteceu. Então nós tivemos aí em 2010 uma mudança brutal no que a gente fala na nossa relação com a tecnologia. Antes disso, nós tínhamos lá os notebooks, os computadores, então eu precisava sair de um espaço e ir para outro e abrir um computador, ligar, mas em 2010 chegaram o quê? Os smartphones. Então agora aquilo veio para a minha mão, palma da minha mão. Isso fez uma diferença muito grande como a gente se relaciona com a tecnologia. E os primeiros grandes dispositivos tecnológicos foram os aplicativos de celular. E vieram para várias funções e adentraram aí nesse mundo da saúde e também no mundo do sono, Então, em 2014 nós começamos a ter dispositivos, aplicativos de celular muito utilizados. Inclusive, nos dispositivos de avaliação de saúde, o sono estava ali entre os 5 primeiros mais buscados, competindo ali com exercício físico, com nutrição, com temas que são muito mais falados até do que o próprio sono. Mas a coisa não parou por aí. Então, acho que a partir do momento em que essa indústria entendeu que essa demanda de saúde, de sono, ela é latente, está ali, todo mundo querendo saber, começaram novos dispositivos. E um deles são esses dispositivos de contato, como os relógios, então os smartwatches, Então, esses dispositivos avaliam não só o sono, mas diversas outras variáveis. E a gente sabe, por exemplo, que esses dispositivos de contato, eles vieram para uma monitorização contínua, e começou muito com o pessoal que faz exercício, Então, saber quanto tempo que eu tô de performance na minha corrida, quantas calorias eu tô gastando, quantos passos eu tô dando ao dia, e o sono veio junto disso. Então, esses que têm contato com a gente, como por exemplo os smartwatches, a gente chama de wearables. Então, são dispositivos que estão em contato direto, Então, eles são também, num português aí mais traduzir de forma literal, são os dispositivos vestíveis, ou que têm contato com a gente. Mas aí a gente achava que ia parar por aí, Tava tudo certo, até que começaram a vir os dispositivos que não têm contato com o nosso corpo. Então vieram os NIRBs, que são os que estão próximos a nós. Então a gente já tem aí dispositivos que avaliam, por exemplo, a sua respiração. Fica do lado da sua cama e através da sua própria respiração eles conseguem avaliar o quanto que está mudando a sua frequência respiratória e outros eventos, predizendo algumas situações durante o sono. Então olha que o cenário que nós estamos vivendo, E o celular realmente ele passou a ser digamos assim, o principal alvo aí de pesquisas e na verdade construção de tecnologia para utilizar no monitoramento da saúde de uma forma geral. E aí eu acho que é uma grande questão que a gente tem que refletir e agora, o que a gente está fazendo com tudo isso, Está impactando a nossa saúde? Então, muitas questões aí para a gente refletir. E quando a gente começa a falar então de monitorização do sono, você deve pegar pacientes assim também, que às vezes chega aqui e fala, doutor, meu sono, a qualidade dele é 80%, Eu quase não tenho sono profundo aqui. Como que é essa relação desses dados com realmente a realidade? A gente pode acreditar que se o relógio mostra que a gente tem 80% de qualidade, é 80% mesmo? Se ele mostra que a gente não tem sono profundo, não tem sono profundo?
Como que está, então, a relação dessas tecnologias com o que há na literatura, principalmente em relação à validação com o padrão ouro, que é a polissonografia, né? Perfeito, eu acho que essa é a grande dúvida, principalmente nossa, profissionais de saúde, porque isso é cada vez mais frequente nos consultórios. A gente recebe já o indivíduo monitorando o sono. Então, eu acho que a primeira grande questão que a gente precisa esclarecer esses dispositivos, eles são cadastrados, como por exemplo no FDA e outras plataformas de monitoramento e de regulação de saúde, ou regulação de tecnologia, melhor dizendo, eles são cadastrados como uma espécie de dispositivo para entretenimento. Quando eu tenho entretenimento, eu não tenho uma obrigatoriedade de uma validação científica. Então isso já elimina 95% desses dispositivos, né? Mas a ciência está de olho nisso tudo. Então a gente não pode dizer que não há validação. Há sim, há dispositivos validados. A gente só precisa entender para que esse dispositivo se propõe a ser utilizado. Então o que eu acho que é o seguinte, o paciente, o indivíduo chega no consultório já utilizando, né? Eu acho que o primeiro passo, aí uma dica para os profissionais de saúde, eu ouço o que esse indivíduo está me falando. Eu não digo, olha, isso não funciona, mas qual que é o propósito dele? O que aquele dispositivo está mostrando? Porque, por exemplo, tem pacientes que eu utilizo um dispositivo desse para acompanhar a própria rotina de sono. Medir qualidade de sono realmente não há uma concordância muito grande. Mas ele consegue estimar, isso tem mudado. Eu estudo sobre isso desde 2016 e eu venho observando essa evolução tão grande nesse processo. Então, o que eu falava em 2016 hoje não se aplica mais. Então, o que a gente percebe é que tem muita coisa, sim, que está trazendo informações importantes. Tudo é importante? Não. Então esse filtro é super necessário. Eu acho que o primeiro passo ouve o que o seu paciente está falando. Se você não conhece aquele dispositivo, vai buscar informação, mais do que nunca isso é necessário. Outra questão importante é quem está utilizando, qual a motivação dessa pessoa. Porque às vezes o indivíduo ele não tem queixa nenhuma e ele passa a monitorar isso diariamente, ele começa a identificar informações que muitas vezes não respondem necessariamente por um transtorno. Aí ele vai lá no famoso Google procurar alguma coisa e o que acontece? Ele começa a criar uma expectativa, né, de que tem um transtorno, tem alguma coisa, sendo que a queixa dele não existe. Então a gente precisa ter atenção. E naqueles indivíduos que já têm alguma queixa de sono, se o que ele está utilizando realmente é indicado para avaliar aquela queixa específica. A gente fala, eu não durmo bem. Tá, mas o que não é não dormir bem, né? São mais de 80 transtornos do sono. Então eu acho que a gente tem que ter cuidado sim. Mas você que está aí utilizando em casa, eu acho que a grande questão é converse com o seu médico. Né? Antes de qualquer coisa, você pode utilizar, mas não gera mais expectativa ou diagnósticos. Esses dispositivos ainda não fazem diagnósticos, então muito cuidado com as observações que você encontra, né? E como essa informação pode ser benéfica para você e não te gerar mais preocupação. Isso é uma recomendação, inclusive, da Academia Americana de Medicina do Sono, né? Você faz a monitorização com os wearables, mas compartilhe com o seu médico para entender de fato o que esses dados significam e como que eles podem estar incluídos aí em toda a tua questão clínica, porque não adianta ter uma dissociação entre dados de um wearable com a sua queixa clínica, isso daí não pode acontecer. E daí quando a gente fala em relação à polissonografia, que é o padrão ouro de tratamento, onde a gente consegue ver de fato as fases do sono e tudo mais, na polissonografia a gente utiliza alguns parâmetros para avaliação das ondas eletroencefalográficas. Explica um pouco como que o relógio chega a essa questão de estar em sono REM, estar em sono profundo e como que a polissonografia identifica. Porque uma vez que cada um identifica de uma forma, é claro que vai existir uma divergência, né? Perfeito. Então, o primeiro passo é a gente entender que a polissonografia e o sono, na verdade, né, o sono em si, ele tem diversas formas de se apresentar em diversas variáveis fisiológicas. Então, uma delas é o padrão das ondas cerebrais. Mas muitas vezes a gente consegue estimar alguma situação relacionada ao sono através da frequência respiratória, da frequência cardíaca, da movimentação muscular, do tônus muscular. Então, quando nós temos a polissonografia com eletroencefalograma, a gente não tem dúvida sobre os estágios do sono, porque nós estamos vendo através do padrão de onda cerebral qual momento do sono aquele indivíduo está. Mas quando eu utilizo um dispositivo desse, ele faz medidas indiretas, a partir de outras variáveis. Então, só por isso a gente já entende que ele não tem uma concordância tão grande.
E aí a gente precisa ficar atento sobre como eu estou utilizando essa informação. Então, por exemplo, hoje chega no café da manhã, na mesa do bar, todo mundo já começa a conversar sobre sono e diz, essa noite eu tive só 10% de sono profundo, o que eu vou fazer agora para melhorar? Calma, muita calma nessa hora, porque na verdade é uma estimativa e que ela pode sofrer influências de diversos outros mecanismos fisiológicos. Então, em primeiro lugar, você tem alguma queixa real? Isso está te gerando mais desconforto, essa avaliação? Então, repensar todas essas questões. E uma coisa que você fala nas suas aulas, eu acho muito interessante, é comparar, né? A polissonografia tem a limitação de ser uma foto, enquanto a monitorização de wearable é como se fosse um filme, que você vê dia após dia. Então, eu acho que dentro disso a gente consegue entender que às vezes ele pode ser um bom dispositivo para monitoramento. Né? Uma vez que, por exemplo, o paciente ele mostra ali que ele tem 80% da qualidade, o sono dele tem 85% de qualidade. E ele começa a viver coisas ali, às vezes ganho de peso, fica mais sedentário e aquele wearable começa a mostrar que está em 60. Então coincidiu clinicamente, ele houve uma piora dele clinicamente e mostrou no wearable que ele teve uma piora do sono. E provavelmente essa piora aconteceu. Então veja que é uma ferramenta também interessante para a gente acompanhar tanto a piora de um paciente diante de algum quadro clínico, quanto também diante de um tratamento. Né? Então, como você vê isso na prática clínica? Já tem utilidade para essa interpretação desses dados? Exato, eu acho que esse é um ponto crucial em toda essa trajetória da tecnologia. O primeiro deles é o seguinte, né? Eu sempre falo que a gente está talvez preocupado muito em contar o sono agora. Então eu fico monitorando porcentagem, monitorando frequência respiratória durante o sono e tudo mais. Mas a gente esquece do sentir o sono. Então, o que você está sentindo realmente? Então, nesse exemplo que você utilizou, o indivíduo ele teve uma mudança no padrão de saúde, ele começou a monitorizar e percebeu realmente uma mudança nesse padrão de sono, mas associado a uma questão clínica. Então, esse é o grande valor do uso dessas tecnologias. A gente utilizar de forma contínua, porque uma polissonografia é uma noite só. Mas eu estou utilizando para o diagnóstico. Agora, a monitorização tem seu valor. Ela tem um valor importante. Então, muitas vezes, eu consigo, através de um dispositivo desse, eu entender que aquele paciente está dormindo só 4 horas e meia, 5 horas por noite. E eu consigo fazer intervenções nesse indivíduo. Então, eu acho que a tecnologia ela é a nossa aliada. A gente tem que enxergar dessa forma. A questão é o seguinte, que não existe aí um cenário maniqueísta que existe um vilão e um mocinho. Né? A vida não é isso, então a tecnologia eu posso utilizar a meu favor, mas eu preciso conhecer quais ferramentas ela me proporciona. Então eu acho que quando a gente fala de monitoramento, e monitoramento é diferente de diagnóstico. Eu acho que esse é um conceito que precisa ficar claro, né? O monitorar o meu sono, ele me dá reforço para eu chegar até num diagnóstico melhor. Porque se você leva esse monitoramento de 1 mês para o seu médico, ele vai entender muitas questões importantes que possam ser melhor resolvidas ali na consulta, mas não é suficiente para o diagnóstico, mas te ajuda, é ferramenta importante. Eu tenho muitos pacientes que eu fico utilizando como um diário do sono, monitoramento, porque, por exemplo, às vezes ele avalia a questão da oxigenação, não é o dado mais preciso, mas se está acontecendo baixas mais acentuadas, eu já me chamo um sinal de alerta, né? Vamos lá avaliar. Às vezes o cara está tendo arritmia no meio da noite, então o dispositivo está mostrando alterações, eu tenho que ficar atento e investigar com os dados mais formais. Esses dias eu recebi um encaminhamento de um cardiologista que um wearable pegou uma arritmia e ele mandou para procurar um médico do sono para poder fazer a avaliação do sono, que provavelmente estava tendo alguma coisa. E a gente diagnosticou aí uma apneia grave através da polissonografia. Mas veja que importante que olha o caminho, né? Olha o caminho. Começou pelo wearable, que ele procurou um cardiologista que mandou para a gente diagnosticar a apneia do sono, né? E agora, para encerrar, eu gosto de falar sobre algumas polêmicas, né? A polissonografia, ela tem tempo aí ela vai ser extinta um dia e substituída pelos dispositivos wearables, nearables, ou você acha que ela sempre vai ter o papel dela? Como você enxerga o futuro dessa monitorização do sono? Eu acho que a gente está passando por um processo global de modificação da nossa relação com a medicina. Então, cada vez mais o diagnóstico está saindo dos centros, né, de hospitais e tudo mais, centros de saúde. A polissonografia ela tem seu valor e vai continuar tendo até surgir algo muito melhor que ainda não surgiu, tá, gente? Então, a gente não sabe. Não surgiu ainda até o momento, mas é um exame super importante que ele tem o seu valor. O que acontece é que hoje
A gente está saindo da estrutura do laboratório do sono e avaliando esse indivíduo em casa. Isso já é um processo antes mesmo dos aplicativos, dos smartphones, já vinha acontecendo com outras tecnologias, a gente está só simplificando. E quando eu falo simplificar, eu preciso conhecer mais sobre a doença. Se eu tenho menos canais ou dispositivos para avaliar, então eu preciso conhecer com mais profundidade e muito mais segurança para eu conduzir esses pacientes. Então eu ainda acho que é um casamento aí que está acontecendo. É possível conciliar a polissonografia, ela vai continuar tendo o seu papel como por muitas décadas ainda, eu acredito nisso. Mas a tecnologia facilita em outros aspectos, principalmente pensando nessa continuidade do sono, como eu posso avaliar o indivíduo em várias noites de uma forma mais barata, porque imagina você fazer 20 polissonografias, isso é impossível, não existe, né? Não existe. Então você Nem pode, estudo. nem estudo, você pode ter uma polissonografia ali basal e você seguindo, acompanhando esse paciente. Então eu acho que a gente tem indicações claras para cada uma dessas tecnologias. Jorge, muito obrigado, acho que ficou bem claro, acho que o pessoal conseguiu entender a importância hoje em dia dessas novas tecnologias, entender também que tem a utilidade, né? Então não é igual muitas pessoas falam que não tem utilidade, mas que a gente tem que ter cuidado com os resultados que a gente vê, então compartilhar com o médico, né? É muito importante para interpretar de uma forma adequada esses resultados, e o futuro a Deus pertence, essa é a grande realidade, a gente não sabe o que vem por aí, só que se a gente pega para ver, ele começou falando muito bem que começou tudo em 2010, vejam, 14 anos, né? Então o que será daqui 14 anos, sendo que as coisas estão andando cada vez mais rápidas, né, de uma forma até exponencial, podemos dizer assim. Então, agradeço demais aí a tua participação aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, encaminhe esse vídeo para outras pessoas que possam também se interessar por esse tema. E se você não é inscrito no canal, por favor, né, já se inscreva aqui. Só para finalizar, quero falar para vocês que agora a gente tem um podcast chamado Durma com Essa, onde a gente conversa com vários convidados especiais, né, Jorge? E sobre temas de sono, saúde em geral. E eu acho que é uma oportunidade muito grande de você conhecer um pouquinho mais sobre aquilo que a gente está falando aqui. Eu não perderia essa oportunidade por nada, hein? Segue lá o Durma com Essa. E nos vemos no próximo vídeo aqui no canal e também no Durma com Essa agora. Até mais!